Fala pessoas, tudo jóia? Bom, conforme prometido, bora falar aqui de reserva de emergência. E antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Qual que é a característica de quem trabalha no mercado financeiro? O óbvio, né, o que é de se esperar é que tenha dinheiro. E, de fato, é muito difícil a gente imaginar uma pessoa que vai dar conselhos financeiros, que vai fazer aí cálculos financeiros, que não entenda de como ganhar dinheiro, de como fazer mais dinheiro e tal. E ok, é isso mesmo, acho que está certo, é assim que a gente tem que pensar. Claro, vai ter os ruins, igual tem pedreiro ruim, médico ruim, isso não é exceção confirma a regra. Mas vamos lá, por que que eu comecei com essa pergunta? Porque quando a gente vai falar de reserva de emergência, aí eu fiz um vídeo aqui há um ano atrás, mais ou menos, falando de fundo imobiliário com reserva de emergência. As pessoas elas usam algumas regras que, vamos combinar, cara, é regra para quem já tem dinheiro. É regra para quem talvez não precise de reserva de emergência. Que regras são essas? Ah, colocar o investimento, o dinheiro no investimento que paga, tem liquidez diária, que é fácil de acesso, não sei o quê. Beleza? Tá? Não é errado. Mas vamos lá. Eu assisti alguns vídeos antes de decidir gravar esse, e um dos vídeos a pessoa falava o seguinte: olha, você não pode colocar sua reserva de emergência nem no Tesouro Selic. Por quê? Porque se você pedir o resgate sexta-feira à tarde, você só vai receber na segunda-feira. E aí você passa o final de semana sem dinheiro. Essa foi a recomendação da moça. Tá, primeiro ponto. Você não tem que preocupar com a rentabilidade, você tem que preocupar com a segurança. Beleza, outra verdade, eu concordo. E qual o ativo mais seguro que tem? Aí vem poupança, que, enfim, tem alguns riscos, mas o Tesouro Selic, que é, no Brasil, o ativo de menor risco que a gente usa de benchmark e tal. Legal. Então, teoricamente, eu teria que colocar no Selic, nem em outro investimento. E aí outras pessoas colocam, não, mas pode colocar assim, pode colocar assado, pode investir, por exemplo, no CDB, porque o CDB tem o Fundo Garantidor de Crédito. Se eu preciso do dinheiro antes, logo na mão, o fundo garantidor de crédito ele vai demorar, então também não resolve. O que que acontece? A gente ouve uma série de verdades justificadas, tá? Que quando você vai analisá-las, têm um fundamento muito forte, por isso elas têm alguma dificuldade de ser quebrada, só que não serve muito para quem está começando a reserva de emergência, tá? Primeiro ponto. Qual que é o fundamento para ter uma reserva de emergência? O principal, e talvez aí 90, 80% dos casos, é caso eu perca a minha fonte de renda. Então, eu tenho um emprego, eu sou empreendedor, tiro um prolabore, seja lá o que for, e aí eu tenho uma receita, um rendimento, um ganho mensal, e esse ganho mensal é para pagar minhas despesas. Então, eu preciso avaliar qual o risco da minha fonte de renda e colocar aí um fator, um multiplicador para que eu guarde esse dinheiro. Por exemplo, eu, Ricardo, eu sou empreendedor, tá? Eu sou consultor, eu não tenho CLT. A Kelly, minha esposa, também não, ela é psicóloga, ela faz atendimentos. A gente não tem segurança alguma, tá? Se os nossos clientes combinarem, né, juntamente, falar assim, vamos cortar os dois, mês que vem a gente não tem dinheiro, tá? É claro que alguns contratos a gente tem aí alguma segurança, mas no geral não tem. Então, para que eu fique tranquilo e pense, cara, eu vou ter que mudar meu negócio, eu vou ter que pensar em outra coisa, eu vou precisar talvez de 2 meses. Então, nós vamos pegar o nosso custo mensal e multiplicar por 12, tá? Vamos supor que você está me ouvindo, trabalho CLT numa boa empresa. Empresa certinha, tal, carteira assinada, tudo bonito. É mais difícil ser demitido, mas pode ser. E vamos supor que você não tenha seguro-desemprego, tá? Vamos supor que você está 3 meses nessa empresa. Então, como você tem um perfil seletista, né, um perfil de funcionário, talvez 6 meses seja o suficiente para que você se recomponha e busque um novo emprego. Então, você vai fazer uma reserva de emergência de 6 meses. Você vai pegar o seu custo mensal, multiplicar por 6. Você é funcionário público,
a probabilidade de ser demitido é muito baixa, de ser exonerado, e tal. Pô, 3 meses é suficiente. Ou se você está muito tempo numa empresa, já tem aí talvez direito ao seguro-desemprego, 3 meses é suficiente para você se reorganizar. Então isso depende muito de cada um. Cada um vai ter que avaliar o que é melhor para si. Agora vamos lá. Você vai começar hoje a sua reserva de emergência. Você não tem nada guardado. Vamos pegar o mês, 6 meses. Você vai juntar quanto esse mês? Será que você que não tem nada no primeiro mês vai juntar os 6 meses para você decidir aonde colocar? Não. Então, nesse processo de construção, de verdade, a sua reserva de emergência não vale nada, tá? E me perdoe, ser tão direto. Porque, vamos lá, você está 3 meses juntando, você consegue juntar 10, 15% do seu salário. Tá, na melhor das hipóteses, você vai ter meio salário. Então, se você ainda está naquele perfil de gasta quase tudo, cara, talvez esse meio salário dure um mês se você apertar as contas. Então, não vai resolver seu problema. Tá? Por que que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente se incomoda tanto no começo da formação da reserva de emergência com premissas fundamentadas de quem já tem uma reserva de emergência, já tem um dinheiro que não vai servir para você. E aí você vai colocar o seu dinheiro numa poupança. Beleza, você saca a hora que você quiser. Você vai lá, transforma em dinheiro naquele momento, você faz um Pix, uma transferência naquele momento. Só que, cara, aí você vai ficar com dinheiro ganhando meio por cento ao mês, que não vai resolver nada. Enfim, tipo, não vai fazer diferença, por exemplo, em 6 meses ou em 12 meses, você aumentar um pouquinho, deixar o dinheiro debaixo do colchão. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, entender qual é o fundamento da coisa. Se é para salário, no primeiro ano assim, não tem nada que você vá fazer para que você tenha os 6 meses muito logo. A não ser que você pare de gastar, não, vou fazer isso, tá? Que não é o caso. Então você vai construir aos poucos. Se acontecer esse imprevisto, vamos supor, com 4 meses, com 6 meses, 8 meses, o dinheiro que você tem não resolve. Ele ajuda, óbvio. E se ele ajuda, a rentabilidade talvez não influencie tanto. De repente, se você perder 1, 2% ou ganhar 1, 2%, não vai fazer diferença de um padrão, tá? Vou colocar na poupança, então se ela render 2 a mais ou 2 a menos do que um Selic, por exemplo, vai fazer diferença, de fato não faz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Ainda pensando no salário. Se a sua reserva de emergência ela é para segurar o seu gasto mensal, então, afegão médio, por que que você tem que colocar em algo que você precisa de 5 minutos depois? Se o seu salário cai uma vez por mês, vamos supor que você tem lá 6 meses de salário guardado. Você vai precisar tirar um sexto a cada mês. Então, para que essa loucura de pensar que a reserva de emergência tem que estar disponível ali em questão de minutos ou de horas? Furado também. Ricardo, mas aí vem o segundo ponto da reserva de emergência. Primeiro ponto, salário. Segundo ponto, emergência. Saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, se você, ok, se essa reserva de emergência vai ser usada para saúde, é óbvio que eu preciso dela o quanto antes. Então, vou precisar de uma cirurgia, Deus o livre, mas vou precisar da cirurgia. Gente, todo hospital vai segurar 2 meses, 2 dias, 3 dias. A cirurgia não é assim, eu cheguei, vai para a sala, Ricardo, mas ele precisa de uma garantia, precisa do pagamento legal. Cartão de crédito, não tem um cartão de crédito aqui, não, vou colocar o cartão do condomínio. Cartão de crédito, tá? Então, você tendo uma organização financeira, você vai ter um cartão de crédito com um saldo aí, um limite significativo, possivelmente maior do que sua reserva de emergência. Então, de novo, não tem essa agonia, tá legal? Então, o primeiro ponto é relaxa, tá? Não fique estressado em colocar o dinheiro em um investimento que vai ter um rendimento muito limitado, porque é liquidez diária, essa coisa toda, porque na prática, aí eu falo com a experiência de quem teve que fazer a reserva de emergência, tá legal? Não é assim que funciona, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, e primeiro ponto, questão de tempo, tá? Tempo de construção, tempo de saque, e tempo de transformar, de pegar essa reserva de emergência, tá?
O outro ponto aí, a questão da rentabilidade em si, e rentabilidade ela é ligada a perfil. E aí, me perdoe os colegas que falam que reserva de emergência, não, tem que ser alguma coisa muito segura, muito não sei o quê. Eu pergunto para vocês, vocês deixariam o seu dinheiro na poupança? Vocês fariam um investimento do seu dinheiro? Vocês estão juntando dinheiro para poder se aposentar no futuro. Você deixa na poupança? Cara, quem não conhece investimento, deixa. Tá? Mas quem conhece um pouquinho, não, vai para o Tesouro Selic. Tesouro Selic é bom. Eu tenho dinheiro no Tesouro Selic, óbvio, tá? Você pode ser não tão óbvio, mas o dinheiro que eu guardo para comprar ações fica no Tesouro Selic. O dinheiro que eu guardo ali, de repente, aquele mês não foi tão legal, é Tesouro Selic, embora agora morando na Austrália, eu tenho um outro investimento aqui que é tipo uma poupança, tá? Mas tá joia. Então, legal, entendi, Ricardo. Demora para construir, então não adianta eu perder a saúde agora pensando o que que eu vou fazer com o dinheiro. Então, se ele render um pouco mais, um pouco menos nesse período de construção, não faz diferença. Se o principal ponto da minha reserva de emergência é uma segurança, é daqui, sei lá, para segurar o salário, eu não preciso de algo que tem que estar com a liquidez ali a cada 2 dias e tal. Então, eu posso, sabendo disso, eu posso colocar esse dinheiro em investimentos que vão trazer uma rentabilidade de acordo com o meu perfil, isso é importante, tá legal? E que eu possa escalonar para retirar esse dinheiro de tempo em tempo, tá? Então, isso é importante. Então, se é para salário, eu posso pensar em alguma coisa que vai me dar um pouco daqui 2, 3 meses, um pouco vai me dar daqui 6 meses, ou um ano, no meu caso e tal. Então, legal. E se for saúde, de verdade, você não vai pensar em um investimentozinho de 2, 3%. Você não vai pensar só em reserva de emergência, você vai tirar reserva de emergência, você vai vender carro, você vai vender casa, você vai tirar dinheiro de ações. E, meu amigo, meu pai operou mês passado. Tá bem, correu tudo certo. Você acha que eu ia estar preocupado com rentabilidade se ele precisasse de alguma coisa? Não. Então, vamos colocar o pé no chão, vamos entender um pouco melhor a questão da reserva de emergência para a gente tomar aí atitudes. Aí eu fiz aqui um Excel, vou compartilhar com vocês. É bem, bem simples, tá? Fiz agora, antes da gravação do vídeo. A ideia não é a gente ter um Excel bonitinho para compartilhar, é só para a gente entender um pouco. Então, vamos lá. Eu sempre uso como meta um salário de R$ 5.000, tá? Não meta para mim, mas como exemplo, tá? Dos vídeos. E vamos supor que você tem uma reserva, uma despesa fixa de 60% do seu salário. Então você tem uma despesa fixa de R$ 3.000 por mês. E aqui a gente brinca, tá? Então, se eu preciso de 12 meses dessa despesa fixa, eu vou precisar de R$ 36.000. Se meu aporte mensal for 10% do meu salário, eu consigo aí R$ 500 por mês. Na Selic dá 0,8 por mês, aí uma média que eu fiz. E aí o tempo, 56 meses ou quase 5 anos. Ou seja, eu preciso juntar 5 anos dos 10% do meu salário para isso. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco, vamos colocar 6 meses, que é o que a gente combinou aqui, que seria aí a média. E vamos supor que você é um cara organizado, você consegue segurar 20% do seu salário. Então, ainda na Selic, você vai precisar de 17 meses, um ano e meio praticamente, né? 18 seria um ano e meio. E aí a gente consegue brincar. Pô, mas e se eu colocar no IFIX? Olha só, IFIX seria a média dos fundos imobiliários. Se eu investir em fundo imobiliário, que para mim é uma fonte segura para reserva de emergência, pensando no salário, tá? Não exatamente pensando em saúde, alguma coisa assim. E aí um ponto importante aqui, os fundos imobiliários, eles oscilam, é renda variável, tá? Então é muito possível e muito comum quando você compra, o fundo cai. Por quê? Porque ele está oscilando e a gente dificilmente acerta no olho da mosca, tá? A gente dificilmente vai comprar ali no mais barato. Então, 2, 3 dias depois ele pode subir um pouco mais, então ficou negativo, 2, 3 dias depois ele cai, volta positivo. Então tem essa oscilação.
Quando a gente analisa com o tempo, eu vou mostrar gráfico para vocês. Quando a gente analisa com o tempo, a renda variável ela é crescente, legal? Então, em um ano, ela pode ser negativa. Em 1,4 anos pode ser negativa, mas em 5 anos ela é positiva, legal? Então vamos lá, vou dar um enter aqui para a gente ver o IFIX. Grava aí 17 meses, 1,4 anos, não mudou nada. Ah, beleza, então eu vou colocar no Ibov, tá? Não mudou nada. Por que que não mudou nada nesse período? Porque a Selic estava muito alta, ainda está, 10,5 ela é alta, e aqui, vou voltar para a Selic aqui, ela é uma média dos 3 anos, tá? Então, por isso que ficou um pouquinho maior do que os 10,5 de hoje. Nesse período dos últimos 3 anos, a gente teve uma variação muito grande da renda variável, então não mudou nada. Então, olha só, Ricardo, fez diferença eu deixar no Selic, a Selic, no Tesouro Direto, por exemplo. No Ibov ou no IFIX? Não, não fez, tá? Ah, mas e o imposto de renda? O imposto de renda do Selic, neste período de um ano, ele é um pouco maior do que o IFIX, porque o fundo imobiliário a gente paga o 20% de imposto de renda, agora de ações não. De ações a gente só paga se vender mais do que 20 mil por mês e tiver lucro, tá? Então, olha que coisa bacana. Nessa rentabilidade da Selic, você obrigatoriamente, no Tesouro Direto, obrigatoriamente vai pagar imposto de renda. E nos outros não. Ah, mas tem algum CDB aí, alguma debênture incentivada, a CRA e CRI não paga, embora a CRA e CRI agora já não está tão legal, né? Porque tem um prazo mínimo. Enfim, o fato é que, do jeito que está, não muda, não vai fazer tanta diferença. E a depender do período que a gente pega, aí sim, vai ser um pouquinho melhor para o Selic, um pouquinho melhor para o IFIX, um pouquinho melhor para o Ibov. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Esse, isso. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu peguei aí da internet, da Economática, está aqui o endereço. Ele mostra a variação do Ibov, do IDIV, que é o fundo aí de dividendos, e do IFIX. Então, ao longo do tempo, e aí está de 2012 para cá, é muito tempo, né? E ele ficou oscilando, tá? O IFIX foi lá para cima, depois o IFIX caiu. O IFIX briga muito com o dívida, porque os dividendos, os fundos imobiliários têm como característica dividendos e tal. Mas no final ali, se a gente pegar os últimos 3 anos, ó, 2021 para cá, né? Pegar março aqui, todos eles teve aí um crescimento muito bom e andam junto, eles estão muito próximos hoje. Então, de novo, não muda tanto, tá? A gente não vai ter aí uma variação muito grande. Então, aqui eu tirei a Selic, né, para análise. Então, se eu colocar no Ibov, comprar Ibov mesmo, ou comprar algumas ações, ou comprar alguns fundos imobiliários, não vai mudar tanto, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma outra imagem, um outro gráfico, que compara a Selic, tá? Com os fundos, o IFIX, né? Que é de fundos imobiliários. Então, se a gente olhar aqui, essa mais quadradinha parecendo uma escada, isso aqui é a Selic. Então, o que que acontece? Em 2000, agora eu não enxergo, né? Tirei o óculos, 2016. 2016. Lá ela estava mais de 14%, né? 14,75, se não me falha a memória. 14,25, eu acho que é 14,25. Ficou durante um tempo, caiu, depois ela veio para próximo de 6%, ficou durante um tempo, caiu de novo, chegou a 2%, foi o mínimo aí da nossa taxa Selic. Veio questões da pandemia, pá, voltou a subir, manteve aí em torno de 14, né, 13,75 e agora começou a cair. Ela está mais embaixo, esse gráfico é um pouco antigo, ela está por aqui assim, onde está o cursor. O que que aconteceu com o IFIX? O IFIX é o contrário. Enquanto a taxa Selic estava subindo, o IFIX ele deu uma leve queda. A taxa Selic começou a cair, ele subiu. A taxa Selic ficou andando de lado, ele meio que andou de lado. A taxa Selic teve uma queda alta, o IFIX teve uma queda alta, subiu, né? Teve um rally. E aqui essa queda em função da pandemia. Então a gente considera, vamos puxar para cá. O Selic meio que andou de lado, o fundo tá andando de lado. E o que está acontecendo? Conforme foi subindo
a taxa Selic, teoricamente os fundos imobiliários deveriam cair. Só que o que que aconteceu especificamente nesse período? Foi o período que as pessoas mais entraram na bolsa. Os fundos imobiliários começaram a ficar mais comuns e as pessoas começaram a desejar mais. Então, embora tinha pessoas saindo dos fundos imobiliários para comprar Tesouro Direto ou CDB, o que for, investir em renda fixa, tinha mais gente entrando nos fundos imobiliários, então ela meio que se manteve ali dentro de um patamar. E agora, com a Selic sinalizando queda, os fundos voltam a subir. Então vamos lá. Resumão aqui. Reserva de emergência. Não estressa com essa coisa que ele tem que estar disponível em horas, tá? Geralmente a gente precisa em meses. Então estabeleça um critério aí para você retirar esse dinheiro em meses. Segundo, não fique aí com essa questão de isso vai subir um pouco mais, 1% para cima, 1% para baixo, porque a gente viu que, no geral, peguei os últimos 3 meses. Se eu pegasse os últimos 5, não ia mudar tanta coisa. O rendimento é muito próximo do outro. Vai ter momento que um está melhor, vai ter momento que o outro vai estar pior. Então, não adianta a gente pensar, não, tem que ser renda fixa, tem que ser isso. Não, não precisa. E o terceiro, que eu não falei aqui, vou falar agora, a gente não precisa escolher um só. Tá? Isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então, vamos lá, Ricardo, eu vou fazer para 6 meses. Cara, coloca 1 ou 2 meses no Tesouro Selic, deixa lá. Não vai ter problema, não. Coloca um outro ponto no fundo imobiliário. E se quiser colocar em ações, não tem problema nenhum, tá? Esse negócio, não pode ser renda variável, não pode conversa. Então, por quê? Por que não pode renda variável? Porque a renda variável ela cai em um determinado período. Ela pode descer, ela pode ter prejuízo. Agora, no futuro, ela é sempre positiva. Então, eu vou começar agora, de verdade, coloca no fundo imobiliário. É um variável que varia pouco, né? Vai colocando, pô, deu um ano. Opa, agora eu vou tirar um pouco, um ano de investimento, né? Vamos supor que nesse ano eu consegui aí 2, 3 meses. Agora eu vou colocar um pouquinho no Selic, porque não vou tirar do fundo e colocar no Selic. O próximo aporte eu coloco no Selic, então eu vou ficar um tempo colocando no Selic. Consegui ali 2 meses de despesas fixas no Selic, ótimo, tem uma certa tranquilidade ali por curtíssimo prazo, ok, o fundo imobiliário está variando em um ano e pouco, ele pode estar variando um pouco mais para cima. Eu não preciso vender todos os fundos na hora ali, eu posso vender um que está melhor, enfim, tá? E aí um ponto que eu não coloquei aqui, tá? Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses, um dividendo que ainda não é tributado. Eu acho que não vai ser, não, tá? Então, na conta ali tinha foi a variação do índice mais dividendos, tá bom? Com reinvestimento dos dividendos. Mas você vai ter esse dinheirinho, é pouco no início, mas você vai poder aportar. Depois de um tempo, vamos supor, sua reserva ali de 6 meses. Você conseguiu 2, 3 meses no IFIX, 2 meses ali no Selic, coloca numa ação, porque o potencial de crescimento da ação é muito melhor. Eu não trouxe para esse vídeo, mas quando a gente compara o crescimento no longo prazo, mesmo do Ibov, ele é alto. Só que a gente não compra Ibov, a gente faz stock picking, a gente compra ações, exatamente. E aí essas ações elas tendem a valorizar muito mais. Legal? Então é isso, gente. Não fique com essa coisa de porque eu vi aquele é, YouTuber lá que tem quase 1 milhão de views e tal. Não, beleza, o cara é rico. O cara ele consegue, ele já tem a reserva dele. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu duvido que a reserva de emergência desses muito ricos estejam em Tesouro Selic ou poupança. Não estão. Até porque quando você vai para o muito rico, ele quer um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança. Então, para eles, compensa colocar no fundo de investimento. E aí, se vocês não viram esse vídeo, vou deixar o card aqui ou aqui para vocês darem uma olhada. Questão de fundos, que é mais confortável para eles. Tá legal? Não quer dizer que tem maior rentabilidade, mas eles têm um certo conforto. É isso, gente. Muito obrigado. Se você ficou aqui, então, obrigado pela companhia. Se inscreva aí, se possível, divulgue o vídeo pra gente. Tá legal? Um abração aí. E até mais. Ficou com dúvida? Me chama. Bora bater um papo. Tchau, tchau.